Convido você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 1. Nossa leitura vai ser do 1 ao 8. Lucas 5, do 1 ao 8. Texto, já vou antecipando, fala da pesca maravilhosa. Vocês conhecem bem. Gente, tanta coisa acontecendo, eu esqueci alguma coisa de falar? Não, acho que era isso, né? Tudo certo. Deus seja louvado. Vamos lá. Assim diz o texto sagrado. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, ou seja, da margem ali. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viesse ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, pois sou um homem pecador. O tema da minha mensagem nessa noite é: quando o milagre vence o fracasso. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado por essa noite de culto, de celebração ao Senhor. Essa é uma noite onde, ó Pai amado, o Teu nome está sendo glorificado aqui nesse lugar. Recebe, Pai, cada louvor aqui, cada oração. E agora nós pedimos, fala conosco, Pai. Abre o nosso entendimento, ilumina a nossa mente, ó Senhor, sobre a Tua palavra. E que essa palavra, que ela é viva e eficaz, ela venha transformar o nosso caráter, mudar a nossa realidade, fazer de nós discípulos mais semelhantes ao nosso Senhor Jesus. É isso que eu te peço. Quanto a mim, Pai, tenha misericórdia. Não tenho vergonha de, diante dos meus irmãos, dizer que eu não sou merecedor de portar essa palavra, mas pela Tua graça, Senhor, eu quero me esconder atrás do Senhor, que o Senhor venha crescer e todos nós, sem exceção, diminuir nesse lugar. Pai, resplandece, que o Senhor esteja presente aqui, falando ao nosso coração. Essa é a minha oração, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, há uma frase, ela está projetada, ela é atribuída a Einstein, que diz que só há 2 maneiras de viver a vida. A primeira é vivê-la como se não existissem milagres, e a segunda é enxergando a vida como se tudo fosse um milagre. De fato, a gente não sabe se realmente essa frase é dele, mas essa frase, a segunda parte, eu gosto dela, porque isso nos edifica, a gente olhar para a vida, vendo em tudo a mão de Deus e o agir, desde o momento em que a gente acorda, levanta, pode enxergar, ouvir, desde o momento que a gente à mesa com a família, a gente pode saborear, né, uma boa refeição, a gente pode sentir o calor do sol, ver os pássaros cantando, as flores desabrochando, ver toda a natureza. Então sim, eu acredito, irmãos, piamente, que tudo isso é um milagre. É um agir de Deus. Só que quando a gente fala em milagres, trazendo para o contexto e para o ambiente religioso, a gente está falando de algo, de um conceito de milagre dentro de um âmbito mais restrito. A gente está querendo dizer que quando Deus faz um milagre, é uma situação em que aconteceu algo diferente do que deveria acontecer. Quando acontece um milagre, acontece que as leis naturais e as leis da física são quebradas. Quando acontece um milagre, é quando o sobrenatural, ele, para a glória de Deus, a gente vai ver isso, ele invade o natural e começa a ditar as regras. Aí é quando o médico diz assim: olha, minha senhora, você não vai poder ter filhos. O Senhor vai dizer assim: não, ela vai ter filhos sim.
porque o Senhor é que faz da estéril mãe de filhos, e aí a mulher tem filho. Isso que é um milagre. O milagre acontece quando o cara está no centro de recuperação e todo mundo olha para a vida dele, não vai dar, é um drogado, não tem mais jeito, e Deus fala assim, tem jeito sim, eu vou libertar, e tira o cara do centro de recuperação e faz dele ainda um pregador do evangelho, amém? Isso é milagre, irmãos. Isso é milagre. É quando um casal e quando a família está tudo em caco, está tudo bagunçado, tá aquela treta todo dia dentro de casa e todo mundo olha e fala assim, cara, esse casal aí não dá jeito, não tem solução. E aí Deus intervém fazendo um milagre e diz, tem solução, porque eu posso todas as coisas. Amém, queridos? Isso é um milagre. É Deus entrando na esfera natural e mudando as coisas e fazendo aquilo que nós não conseguimos fazer com a força do nosso braço, com o nosso conhecimento, com o nosso know-how, com o nosso dinheiro. Deus vem e faz. Só que além de mudar a realidade e transformar pessoas, tem algo muito interessante também nos milagres. Eu digo nos milagres, por quê? Porque a gente aprende com os milagres. Eu posso dizer que cada milagre ele tem a sua pedagogia. Jesus, quando caminhou na Palestina, há 2000 anos atrás, ele ensinava através das Escrituras, do Antigo Testamento, dos seus sermões, das parábolas, mas Jesus também ensinava através dos milagres. E quando a gente lê os Evangelhos, a gente vê que cada milagre está sendo feito num contexto diferente. Cada milagre tem um cenário distinto, cada milagre tem uma forma diferente do Senhor agir. Por exemplo, está lá em Marcos capítulo 10, o cego Bartimeu, Jesus curando o cego Bartimeu. E é interessante quando a gente olha esse milagre, eu vou citar apenas 3 e aí a gente avança, a gente percebe que Jesus fala para Bartimeu o seguinte, Bartimeu, o que você quer que eu te faça? E aí a gente lendo o texto um pouco desatento, numa primeira leitura, a gente, é óbvio que se Jesus está perguntando a um cego o que ele quer, ele vai falar o quê? Eu quero ver, não é verdade? Então eu aprendo que Jesus ele também diz o óbvio, isso serve para a gente também muitas vezes tem que falar o óbvio, só que nem sempre aquilo que a gente precisa, a gente quer. E nem sempre aquilo que a gente quer, a gente precisa. Bartimeu poderia ter falado para Jesus, olha Jesus, eu só quero um pouco de esmola. Olha Jesus, eu só quero uma casa. Eu só quero uma cama confortável. Jesus, eu quero qualquer outra coisa. Você pode me dar qualquer coisa, só não me cura. Pastor, como assim? Vocês sabiam que tem pessoas que elas se apoiam na doença? Fazem da doença uma muleta emocional? E torna as pessoas que vivem com ela codependentes emocionais. É aquele vozinho, aquela vozinha, não estou dizendo que todo vozinho e vozinha é assim, tá? Mas que ele é cardíaco. Não faz isso com ele. Não fala assim com ele. E ele já fala assim, olha meu coração. E aí ele manda mensagem para os netos, fala assim, vocês não vêm me ver, eu tenho problema de coração, posso morrer a qualquer momento. E aí a pessoa quer segurar todo mundo ali, ao redor dele, ou seja, ele quer qualquer coisa, mas ele não quer a cura da doença, porque ele traz todo mundo para perto. E aqui quando Jesus faz essa pergunta a Bartimeu, Jesus está nos ensinando sobre prioridades. Qual é a nossa prioridade? Jesus sabe o que você precisa. Agora a pergunta é, você sabe o que você precisa? É isso que Jesus está fazendo aqui. Bartimeu, o que você quer que eu te faça? Segundo milagre que vai me ensinar coisas diferentes, a cura dos leprosos. Lucas 17. Esse é um texto que todo mundo conhece. Jesus vai o quê? Cura os 10 leprosos. Quantos voltam para agradecer? 1. Ou seja, isso sinaliza para mim que o coração do homem é tendencioso à ingratidão. Isso vai apontar para a gente que muitas vezes nós recebemos o bem de várias pessoas e de várias formas, e às vezes esquecemos de agradecer. Isso também vai nos ensinar
que tem gente que faz o bem para nós durante vários meses, não, vários anos, sabe? Tem gente que caminha na nossa vida, que vem chorar conosco, que vem orar conosco, que nos ajuda, que nos apoia, até mesmo financeiramente. Quando essa pessoa, ela pisa na bola, o que a gente faz? A gente marca essa pessoa por um erro. A pessoa abençoou a gente durante anos, mas ela dá uma pisada na bola e é aquilo ali que a gente se agarra e fala assim, fulano fez isso comigo. Não é verdade? A gente não é assim? Sabe uma classe que sofre muito com isso? Pastor. Não é verdade? Né? É assim. A gente acompanha, a gente tira os carrapichos da ovelha, a gente ora junto, a gente discipula, a gente dá orientação, caminha. Na primeira decepção, né? Primeira vez que você contraria, fala assim, mas aquele pastor é assim, aquele pastor não deixou eu fazer isso, né? Não é assim? Mas faz parte, está tudo bem, é assim mesmo. O que mais a gente aprende com os milagres de Jesus? A gente aprende, irmãos, por exemplo, com a cura do paralítico, que está lá em Marcos capítulo 2, Jesus diz o seguinte para ele, olha, os seus pecados são perdoados. Isso me mostra que Jesus, ele cura o paralítico e salva. Ou seja, o evangelho é para todos os homens e para o homem todo, de uma forma integral e completa. Deus, além de se preocupar com a nossa saúde, a gente falou isso ontem, a nossa saúde física e mental, Deus também se preocupa com a condição da nossa alma, e por aí vai. Eu poderia citar N milagres e feitos de Jesus, e cada um deles traria ensinamentos novos e diferentes para a gente. Mas o que Deus quer ministrar ao nosso coração através desse milagre? Que é possível a gente caminhar depois de uma derrota. Que é possível, depois até mesmo de sucessivos fracassos, Deus entrar na nossa história, intervir e mudar a realidade da nossa vida. Posso ouvir um amém da igreja? Glória a Deus, pregar com torcida é muito melhor. É isso que o Senhor quer ministrar ao meu e ao seu coração, que quando Deus atua fazendo um milagre, esse milagre tem o poder e é capaz de vencer qualquer e todo fracasso nosso. E qual é a primeira coisa que eu quero partilhar com vocês nessa noite? A primeira é que Deus, Ele não está, ou Ele não é, insensível ao meu e ao seu fracasso. Olha o verso 3. Diz que Jesus entrou num dos barcos, o que pertencia a Pedro, e pediu a Pedro que o afastasse um pouco da praia. O texto está aí, você pode ler. Então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Vamos caminhar nisso aqui. Pedro e os pescadores estão voltando de uma noite de uma pesca fracassada, não é verdade? Não pegaram nada, nem uma tilápiazinha, nem uma sardinha, um bagrezinho, nada, não é verdade? Eles estão finalizando já de manhã, finalizando o seu turno de trabalho, o seu plantão. Eles estão o quê? Eles estão lavando as redes para quê? Para descansar. É bom, não é? Quando a gente trabalha, que a gente chega em casa cansado, mas a gente chega em casa com aquele sentimento de hoje foi produtivo. Não é legal? De quando a gente chega em casa e pensa assim, cara, hoje o dia rendeu, hoje as coisas fluíram. Não é bacana? É. Só que aqui a realidade deles é que eles passaram a noite em claro, pescando e não pegaram nada. Ou seja, um fracasso total, um fiasco. Ou seja, o cenário para o coração desses homens é um cenário de fracasso e decepção. E como isso só já não bastasse, vem Jesus com os seus pedidos. E aí o que Jesus pede? Jesus pede o barco emprestado, né? Só que é como se eu chegasse para o André e falasse, André, presta teu carro aí para eu dar um rolê, né? Fala assim, toma, Fábio, a chave. Beleza, eu pego a chave e vou embora. Só que não é só isso. Fala assim, André,
me empresta seu carro e me leva. Eu preciso dar um pulinho ali, só em Corumbá, vamos lá comigo. É isso que Jesus está fazendo aqui. Né? Fala assim, Pedro, me empresta seu barco, mas afasta ele da margem e coloca ele lá, melhor posicionado no lago, porque Jesus queria uma plataforma, Jesus queria um púlpito para ensinar a multidão. Só que, irmãos, Jesus estava vendo o cenário. Jesus estava vendo tudo que estava ali acontecendo. E ele não fala nada com Pedro. Ele só fala, Pedro, afasta para mim o barco. Os caras tudo com zoeira, tudo cansado, noite toda acordado trabalhando. Afasta o barco. Não houve da parte de Jesus assim, cara, negão, como é que você está, cara? Pô, eu estou vendo aí que a noite, hoje ela não foi boa, cara. Pô, você não, vai para casa. Não é isso? Não é isso que um liderado espera do seu líder numa situação como essa? Na verdade, sim, né? Lógico, a gente conhece o final da história. Pedro não conhecia, irmãos. E também ele não reclama. Mas eu sou bem sincero, eu não sei se você é tão pó quanto eu, mas eu ficaria muito chateado. Eu ficaria muito bravo. Cara, eu trabalho à noite, eu sei o que é. Chegar em casa, e aí chega em casa no início da manhã, depois da noite acordar, Jesus fala assim, vamos dar um rolê ali, vamos ali comigo. Mas como assim? Eu preciso descansar, não é isso? Eu não peguei nada. E talvez o seu coração, nessa noite, esteja dessa maneira. Como, pastor? Achando que Deus está insensível à tua dor. Achando que Deus não se importa com o teu sofrimento. Achando que Deus não está vendo suas sucessivas derrotas. Pior do que isso. Pior do que você achar que Deus está insensível, está alheio a tudo que está acontecendo com você, é você ver Deus alheio a você e abençoando os outros. Porque não é isso que está acontecendo? Pedro, afasta o barco. Mas para quê, Senhor? Porque eu tenho que ensinar o povo. Quem está sendo abençoado? O povo. E Pedro está lá ralando. Você já se sentiu assim? Eu já me senti assim. Sabe o Salmo 91? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. Às vezes a gente se sente que a gente só está no time das extremidades, não é verdade? Que a gente nunca está ali no time do meio, do que não é atingido. Nem assim na nossa vida. Às vezes os problemas vêm assim, tipo assim, em gangue, né? Não vem um, a gente resolve, calma aí, já matei você agora, que nem videogame, né? Próxima fase, não, vem um motim em cima da gente. Não é assim? E, queridos, Jesus queria ensinar a multidão. E quando a gente vê isso, a gente percebe, e a gente sabe, olhando para os evangelhos, que multidão representa aquele povo que não tem compromisso. Sabe? É o povão do oba-oba. Não, vamos lá para ouvir uma palavra, é legal. Aquele pastor de vez em quando faz umas brincadeiras, algumas são sem graça, outra é bacana e tal, mas, sabe, aquele pessoal que está com Jesus ali, sabe, no periférico. A multidão é aquele povo que está atrás da multiplicação, que quer pão e peixe, que quer a bênção, que quer um milagre, mas quando Jesus chama para a responsabilidade, a multidão o quê? Vai embora. E Pedro está ajudando o Senhor, servindo essa multidão depois de uma noite fracassada. Mas ele está lá firme. E aí são minhas conjecturas, tá, irmão? A Escritura não dá margem para isso, mas é o que eu penso. Que Pedro poderia estar com a cabeça assim, quando que ele vai cuidar de mim? Senhor, o Senhor está abençoando esse povo não tem nem compromisso com o Senhor. Esse povo é o povo da Bíblia do domingo e de segunda a sábado vive de qualquer maneira. Eu estou aqui cansado, o Senhor não leva isso em consideração? Se você talvez, nessa noite, você pensa dessa maneira, o Senhor te trouxe aqui para mudar a sua perspectiva.
O Senhor trouxe você aqui nessa noite para mudar a sua visão a respeito disso. Sabe por quê? Porque Jesus sabe exatamente. Eu não sei, os irmãos não sabem, mas Jesus sabe exatamente o que está acontecendo com você. O silêncio momentâneo do Senhor ao teu respeito não é desprezo, não é insensibilidade com a sua dor. Pode ser aparente, mas não é verdade. Jesus conhece os seus desejos, os seus medos, os seus anseios, e Ele quer sim cuidar de você. Jesus é aquele que tem uma consciência situacional muito maior e melhor da sua vida do que você mesmo. E Ele sabe tudo o que está acontecendo com você. Então, querido, essa noite, o que Deus diz ao teu coração é que a tua pauta não saiu das mãos de Deus. Que o teu milagre, ele não foi arquivado. A tua promessa, ela não foi prescrita. Deus não esqueceu de você. Os dons e os chamados, eles não foram revogados, porque Paulo vai dizer isso em Romanos 11:29, porque os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. Então não há esquecimento. Não há esquecimento da parte do Senhor ao seu respeito. Não há. Pelo contrário, olha o que diz o Salmo 103. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. O verso 13, não gosto desse número, mas tudo bem. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Nesse mesmo capítulo, essa palavra compassivo, a ideia que ela traz para a gente do hebraico é uma misericórdia, tanto é que no primeiro verso vai dizer compassivo e misericordioso, é uma misericórdia profunda, é um desejo de cuidar do outro, de um cuidado físico e emocional, é uma compaixão, um amor que se inclina ao fraco, que tem sensibilidade daquele que sofre. É a compaixão que faz Deus se mover ao seu favor. Só uma palavra, compassivo, mas você está entendendo a essência disso? Está dizendo que o tamanho da compaixão de Deus por você faz Ele se mover ao seu favor. Esse é o amor de Deus, essa é a misericórdia de Deus por nós. Tem outro texto que eu gosto muito, que está lá em Êxodo 3, verso 7, também vai ser projetado. Lá fala do período dos 400, aproximadamente, né? Os 400 anos em que o povo de Deus teve cativo, melhor dizendo, teve como escravo no Egito. Quando Deus chama Moisés, ele fala isso, ele diz assim: de fato, Deus tem visto a opressão sobre o povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto eles estão sofrendo. Irmãos, Deus é um Deus que vê, tá? Primeiro, Deus vê a sua dor, Deus escuta as suas orações e Deus sabe a intensidade da sua dor. Amém? Vou repetir, Deus vê a sua dor, Deus escuta as suas orações e Deus sabe exatamente a intensidade da sua dor. Amém? Segundo ponto, eu aprendo com esse milagre e eu percebo que nele o fracasso, ele vira matéria-prima para o milagre. E aí depois que tudo deu errado, Pedro vai falar: mas Senhor, nós nos esforçamos a noite toda e não pegamos nada. Irmãos, o milagre ele não começa quando Deus, melhor dizendo, quando Jesus diz: lancem as redes. Isso já é o processo em andamento. O milagre, de fato, ele começa com a derrota desses pescadores, com a perda deles. Como que eu posso dizer isso? É mais ou menos assim: o nosso fracasso,
a nossa vulnerabilidade, a nossa impotência, a nossa fragilidade serve como extrato para Deus operar um milagre na nossa vida, amém? É isso. A nossa decepção nas mãos de Deus vira o quê? Matéria-prima. Vou dizer uma frase para você, eu quero que você diga um amém. O fracasso às vezes é uma bênção. É difícil, não é? Dizer amém? Mas essa é uma verdade. E isso você não vai ouvir de muitos púlpitos por aí não, irmãos. Tá? Que o fracasso te abençoa, mas ele te abençoa, porque quando você é filho de Deus, que você se rendeu ao Senhor, Paulo vai falar lá em Romanos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você é filho, se você ama a Deus, tudo coopera, ou seja, tudo é tudo, até mesmo o fracasso. Tudo coopera. Sabe por quê? Porque a perda me faz enxergar que eu não sou tão bom assim. O fracasso me faz ver que nem tudo vai sair como eu planejava. Me faz enxergar que eu preciso ser mais humilde. Que eu preciso, às vezes, reconsiderar minhas posições. Que eu preciso ouvir conselhos. Parêntese, jovem, você que está aqui, você que vai namorar, você que está namorando, se o seu líder, seu pastor, seu pai, sua mãe, disser algo do tipo, olha, cuidado com esse namoro, olha, esse rapaz, não sei não, na boa, não sei se você vai atender ou não, conselho, cai fora. Cai fora. Só que a gente vai apanhando na vida e só depois que a gente vai entender que a gente precisa prestar atenção a certos conselhos. Tem um livro, ele tem um pouco a ver com essa parte do sermão, eu ainda não tive a oportunidade de ler, só resenhei ele, que é do Jonas, até botei aí, que ele é do Jonas Madureira, Inteligência Humilhada. Irmãos, esse homem ele é fantástico, esse pastor, ele vai dizer mais ou menos que o conhecimento nosso sobre Deus, a nossa busca, ela tem que ser submetida a Deus, que a gente pode até questionar a Deus e as coisas com a nossa racionalidade, intelectualidade, mas tem que ser um questionamento reverente. Ele fala sobre um racionalismo e uma intelectualidade orante, ou seja, a gente pode sim fazer teologia, a gente não só pode, como deve, para a gente poder conhecer mais a Deus, mas tudo isso deve ser regado a muita oração e submissão, porque de alguma forma, nesse nosso caminho de buscar a Deus, a gente vai fracassar. Por isso que o título do livro é Inteligência Humilhada. Se quiser me dar de presente, para eu ler, eu agradeço. Está chegando aí final do ano. Então, o fracasso, irmãos, muitas vezes na nossa vida é uma benção, só que a gente vive num mundo que aponta o contrário para a gente. A gente vive na cultura do resultado e da performance. Você tem que ser o melhor. Você tem que ser o mais bonito. Você tem que ser o mais inteligente. Você tem que ser o mais capacitado. Sua estratégia de venda tem que ser a melhor. O seu negócio tem que faturar milhões. E que não sei o quê. E que não sei o que lá. E que você tem que tirar foto no Instagram com cara de autoridade. E é o mundo sempre apontando para esse caminho. Não dá espaço para perda. E a gente é abençoado nas perdas, irmãos. A gente é abençoado nas perdas. Ou seja, a gente vai sendo bombardeado com essa cultura de resultado, tanto é que principalmente no universo feminino a palavra aí em voga é empoderamento, não é verdade? Não é? A mulher pode estar aonde ela quiser. Vai furar um poço de petróleo lá, que eu quero ver se vai mulher que vai furar. Vai lá fazer manutenção nas linhas elétricas lá de alta tensão para ver se tem mulher fazendo. Mas tudo bem, não quero entrar nisso. Até porque vou falar que feminismo começa na igreja, mas é papo outro dia. Tudo bem. Meu corpo, minhas regras. Não é assim? E aí como que a gente vai ser ministrado por Deus quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, irmãos? A gente dá espaço para isso? A gente não dá espaço para isso.
E aí a gente vai sendo ouvido, né? Vai sempre ouvindo. Você tem que ser, você tem que conquistar. Só que o reino, irmãos, o reino não é do mais, entendeu? Não é do mais forte, não é do mais inteligente, não é daquele que sempre tem a razão nas conversas. Irmão, por que tanta treta acontece? Porque ninguém abre mão de ter razão, que é sempre todo mundo está certo, todo mundo quer sempre falar a última palavra, só que o reino não é do mais, é do menos arrogante, é do menos vaidoso, é do menos empoderado, é do menos autossuficiente, é do menos crítico. Irmãos, a gente precisa criticar menos, liderança, igreja, servir mais. Precisa servir mais, se aproxima dos ministérios, vê as dificuldades e ajuda. A gente está de fora falando de uma realidade que a gente não experimenta, é fácil, mas está no olho do furacão ali, tentando resolver, servindo, tentando ajudar as pessoas, não é fácil. Então assim, eu até converso na boa, né? Mas começou a falar da igreja, estou falando da Memorial, de igreja como um todo. A minha pergunta é, assim, irmão, onde você está envolvido? Quantas pedradas você já tomou no ministério que você atua? Quantas lágrimas você já derramou pela igreja? Pô, falar de fora? Não, fala de dentro. Se você está de dentro, você fala. Se está próximo, você fala. Não, essas são as dores, mas eu estou lá. Por quê? Sabe por quê? Porque Jesus amou a igreja, irmãos. Amém? Como eu vou deixar de amar aquilo que Jesus amou e se entregou? Entende? Não dá. Então o reino é do menos. O reino é daquele que às vezes leva o desaforo para casa. O reino é daquele que às vezes pede perdão sem estar errado, só para poder restaurar e restabelecer o relacionamento. Esse é o abençoado. É esse que aprendeu que o menos é mais. E eu botei até uma frase aí. É na vida daqueles que se rendem a Deus e a maneira dele de agir que o milagre costuma acontecer. Vou repetir. É na vida daqueles que se rendem a Deus e a maneira dele de agir que o milagre costuma acontecer. Pedro, Senhor, nós trabalhamos a noite toda. Ou seja, eles esgotaram os recursos, eles fizeram tudo que sabiam. Ou seja, isso às vezes aponta para a gente, né? A gente sabe demais, tem muita experiência, a gente já passou por muita coisa, isso faz com que a gente sempre tenha aquele bom argumento, né? Para Jesus, para falar assim, não, deixa eu fazer desse jeito, já deu certo, eu sei como é que faz, deixa que eu encontro a solução, não é verdade? E aí, irmãos, Deus vai deixando a gente cuidar da nossa casa do jeito que a gente quer, do nosso dinheiro da maneira que a gente quer, dos nossos filhos da maneira que a gente quer, e a gente vai na teologia do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e a gente vai. E sabe, sim, eu creio que, se não for o pior, acho que é um dos piores castigos que Deus pode dar a um homem aqui nessa vida, sabe o que é? É deixar ele fazer o que ele quiser. Quer ver Deus te punir? Sabe o que é? É ele deixar você fazer o que você quiser. Triste do homem que vive assim. Que vive fazendo o que quer, eu faço o que eu quero. E Deus vai tipo, não, vai cara, vai fazendo. Vai lá, vai seguindo esse caminho. É triste demais. A gente precisa começar a considerar o que Jesus fala. E esse é o terceiro ponto da mensagem. Tem o terceiro e quarto e a gente já ora. Obedeça às ordens de Jesus. Jesus falou, lance as redes. Não despreze as palavras de Jesus. Pouco tempo atrás eu preguei uma mensagem dizendo o peso de uma advertência. Jesus falando, lembrem-se da mulher de Ló. Fiquem atentos com as palavras de Jesus. Jesus não lança palavras ao vento. Jesus não fala nada que seja desnecessário. Então, quando ele diz, lancem as redes, confia, lança as redes. Você pode ser especialista
em pescaria. Jesus é especialista em milagres. Você pode ser especialista no seu ramo, na sua empresa, na sua área de atuação, mas Jesus, ele é especialista em milagres. Pastor, eu sou especialista em pessoas, eu sei mobilizar, criar equipe, gerar e não sei o quê, mas Jesus é especialista em transformar pessoas. Esse é Jesus, irmãos, é tudo sobre Jesus. E quanto mais você obedece a Deus, mais abençoado você será. Quanto mais você obedece a Deus, mais você desfruta da comunhão com Ele. Jesus vai dizer no Evangelho, João 14, porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, pratica, obedece, esse é que me ama. Quanto mais você obedece a Deus, mais você demonstra para a sua família, para a sociedade, para a sua igreja, que você ama o Senhor. Quanto mais você obedece ao Senhor, mais você se parece como um discípulo dEle. Obedeça ao Senhor, lance as redes ao comando dEle, deposite confiança na sua palavra, obedeça. Por que você está segurando tanto as rédeas da sua vida? Se Jesus está falando, lance, entregue, confie. Há uma frase que diz, na verdade, que é loucura ou insanidade a gente fazer sempre a mesma coisa e querer resultados diferentes, não é isso? E é assim. Por que você quer um resultado diferente na sua vida, se Jesus está pedindo para você obedecê-lo e você não quer obedecer? Não vai ser o seu pequeno grupo que vai dar o seu resultado que você quer. Não vai ser o seu pastor, não vai ser a sua esposa, não vai ser ninguém. É a sua obediência, é a sua relação de amor, obediência e fé com Deus que vai trazer o resultado e a transformação que você precisa para a sua vida. Obedeça. É melhor obedecer, irmãos, do que sacrificar. Obedeça ao Senhor. E por último, esse milagre, ele me ensina que tudo é para a glória de Deus. Irmãos, esse é o melhor ponto da mensagem. Dizer para vocês nessa noite que tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Pedro, depois do milagre, ele se prostra. O que ele está fazendo? Ele está glorificando a Deus. Ele está adorando o Senhor. Esse é o ponto em comum de todo o milagre que Jesus fez. Jesus curou o enfermo não somente para abençoá-lo. Jesus ressuscitou Lázaro não foi somente para alegrar Marta e Maria. Jesus multiplicou os pães e peixes não foi somente para alimentar a multidão. Jesus, em primeiro lugar, fez tudo isso para a glória de Deus. Para a glória de Deus, irmãos. Esse é o ambiente da igreja, um lugar onde Deus é exaltado, louvado e glorificado. Tudo que Jesus fez, cada milagre, cada cura, cada libertação, cada ensino, o sacrifício vivo que Ele mesmo se entregou no madeiro, foi para a glória de Deus. Para a glória de Deus, irmãos. Em João capítulo 8, ele vai dizer, eu não busco a glória para mim, eu não busco a própria glória. Em João capítulo 8, ele vai dizer, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me enviou, e com isso ele glorifica o Pai. Spurgeon, essa frase está no slide, ele vai dizer que toda obra de Cristo perfuma o universo com a glória de Deus. Irmão, Jesus fez tudo para a glória de Deus. Paulo entendeu isso. E aí Paulo vai dizer, quer comendo, quer bebendo, quer fazendo qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Jesus fez tudo para a glória de Deus. Paulo entendeu isso e nos ensina, ele reforça o ensino, faça para a glória de Deus. E foi isso que Pedro aqui fez.
o milagre aconteceu e ele se prostrou diante do Senhor, falando: Senhor, se afasta de mim, que eu sou um pecador. A gente glorifica a Deus quando a gente reconhece quem somos, a nossa indignidade, a nossa miséria. E Pedro ali exalta o nome do Senhor. Eu convido você a ficar em pé no seu lugar agora. Vai fazer um trabalho, faça para a glória de Deus. Vai lavar um carro, faça para a glória de Deus. Vai lavar a louça, faça para a glória de Deus. Vai cuidar de alguém, faça para a glória de Deus. Vai facilitar um pequeno grupo, faça para a glória de Deus. Tudo que Jesus fez foi para a glória do Pai. Ele curou o leproso, para a glória de Deus. Ressuscitou, para a glória de Deus. Multiplicou, para a glória de Deus. Se entregou, Ele fez para a glória de Deus. Ele fez, queridos.